Vamos começar por um texto meu lá no Diário do Centro do Mundo, que eu fiz uma transcrição de uma entrevista importante depois da viralização da entrevista do José Genuíno. Não dá para confundir antisionismo com antissemitismo, de Genuíno ao DCM. Recentemente, a Conib, que atacou o Genuíno por suas falas no DCM, pediu a prisão do jornalista Breno Altman. Vamos ler esse textinho aqui que eu transcrevi para vocês ficarem por dentro de tudo, gente. O ex-deputado e ex-presidente do PT, José Genuíno, concedeu uma entrevista ao DCM TV para se posicionar após o ataque da Confederação Israelita do Brasil, a Conib, acusando-o de antissemitismo. Genuíno tornou-se alvo da imprensa comercial e de veículos de extrema-direita. A Conib propôs recentemente a prisão de Breno Altman, jornalista e editor do site Opera Mundi, após declaração de apoio a Genuíno. Altman se destacou como um grande crítico antisionista da brutal repressão na faixa de Gaza cometida pelo governo de Israel. Confira os principais pontos da nova entrevista de Genuíno ao DCM, em que ele abordou o escândalo de espionagem da BIM e o golpe de Temer até Bolsonaro. Repudia o preconceito ao povo judeu, diz o Genuíno. Vamos entender aqui direitinho o que ele fala. Não esqueçam do like e da inscrição no canal. Quero agradecer a oportunidade de falar calmamente sobre esse episódio. Há uma solicitação de investigação junto ao Ministério Público Federal e eu estou acompanhando. Faço questão de deixar claro que os termos da nota da Conib são inaceitáveis. Repudio qualquer preconceito contra o povo judeu, tenho respeito ao povo judeu, repudio qualquer tipo de discriminação e qualquer tipo de racismo, repudio qualquer tipo de antissemitismo. As minhas críticas ao governo de Israel, que promove o genocídio, a colonização, a guerra e a violência contra o povo palestino, negando o direito dos palestinos de exercerem a sua autodeterminação, o seu direito a um Estado soberano, é uma convicção inabalável que eu tenho. Quando falo da proposta de bloqueio, falo do movimento internacional contra aquelas empresas que estão vinculadas aos interesses de Israel no massacre ao povo palestino, ao povo da Palestina. Isso está claro na minha fala. Quando eu falei de determinadas empresas, estava me referindo àquelas que se relacionam ao governo de Israel. Está sendo muito interessante esse debate. É claro que essas ameaças me incomodam, mas a gente já está calejado. Eu tenho recebido muita solidariedade, muito apoio, tenho minha consciência muito tranquila em relação a qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de discriminação. Qualquer tipo de antissemitismo eu repudio, não tenho aquela visão maniqueísta, porque eu sou crítico, eu combato o governo de Israel, eles querem interpretar que eu fui antissemita. Nunca fui e nem sou. Estou nesse debate de uma maneira muito tranquila, inclusive quero hoje citar um artigo brilhante do professor Saul Takahashi, da Universidade de Osaka, na Al Jazeera. Ele diz o seguinte: a opinião pública do Ocidente tem que tomar medidas para evitar a tragédia, porque senão a faixa de Gaza vai ser o cemitério da ordem imperialista ocidental, que é racista, genocida e colonialista. O que está acontecendo com o povo palestino tem toda uma história que vem desde a colonização, desde a criação do Estado de Israel em 1948. Mostra como os palestinos foram perseguidos, expulsos e como são tratados, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia, como dentro de Israel. Acho que temos assistido ao maior festival de 2 pesos e 2 medidas no mundo. O Tribunal Penal Internacional, quando for para pegar, condena Cuba e Venezuela. Quando for para condenar Putin, isso tudo foi rápido. E o bloqueio a Cuba existe há décadas, assim como o caso da Venezuela. Recentemente, o bloqueio à Rússia está legitimado. Foi julgado na Corte Internacional de Justiça a representação da África do Sul. E a partir daí se gerou toda essa polêmica comigo, porque o Brasil respaldou a proposta da África do Sul. Surgiu o debate sobre as empresas envolvidas nisso. A minha posição, repito, não tem nada a ver com discriminação, com preconceito, nem com antissemitismo. E é para os judeus que estão inclusive incomodados com essa tragédia. Eu tenho o maior respeito, expresso a eles o meu respeito, e essa minha consideração, por isso que está na minha nota oficial, eu já divulguei. Ela esclarece todo o vídeo e não adianta a gente pegar uma parte do vídeo e editar. E a partir daí criar um maniqueísmo como uma guerra híbrida. Hoje o termo guerra híbrida tem outro conceito de destruição, de mobilizar, de conter, de impedir as pessoas de se manifestarem. É o que está acontecendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia. As declarações das autoridade do governo de Israel defendendo a bomba para acabar com o palestino, defendendo a colonização numa ilha deserta, eu acho que é falta de humanidade. Há um dever de combater esse caminho da barbárie. São os valores da humanidade que estão em jogo, os valores da paz e da autodeterminação dos povos, os valores da pluralidade civilizatória. Por isso se busca a negociação e o cessar-fogo,
para não ir para o tudo ou nada. A gente está vendo mais de 25 mil mortos, 7 mil crianças e 70 mil feridos todo dia. E todo dia você vê na internet ou na televisão cenas na internet ou na televisão dessa tragédia que está chocando a opinião pública mundial. Estamos vendo os protestos acontecendo na Europa e o próprio isolamento do governo de Israel, que é uma prova desse desgaste. A minha oposição é de compromisso com os valores da democracia, da paz, da pluralidade, da civilização e do combate a qualquer forma de preconceito, de racismo, qualquer atitude que não considere inclusive a história do povo judeu. Nós temos que combater o antissemitismo. Agora não dá para confundir antissemitismo com antisionismo, não dá para confundir isso com o Estado de Israel e o governo de Netanyahu que está fazendo na Palestina. Ninguém pode ficar passivo diante do que está acontecendo. Quero deixar isso muito claro. Em relação ao povo judeu, eu quero expressar meu respeito e combato qualquer forma de preconceito. Quando eu falei de empresas, disse que servem ao governo de Israel na guerra contra o povo palestino. Eu sou um combatente pela soberania do povo palestino. O Estado paralelo no Brasil se constituiu desde o golpe de 2016. Estou à disposição para dialogar sobre a luta democrática. Surgiu um Estado paralelo que se construiu desde o golpe contra Dilma. É bom deixar claro as informações que desde o golpe através do Michel Temer e do Sérgio Etchegoyen, que reestruturaram o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que é o ninho dessa grande incubadora de espionagem e perseguição que começam a se montar esses processos. Acompanhando pelo que as matérias estão divulgando, é importante sempre lembrar que é algo muito grave. Se criou dentro do Estado legal um Estado paralelo para investigar ilegalmente as pessoas, localizar as pessoas com celular. E se faz isso com pessoas, também se faz isso com regiões e se faz com áreas estratégicas. Se faz isso com recursos minerais e essas informações ficam na nuvem e essas empresas vão ter essas informações para o resto das suas vidas. É muito grave isso que aconteceu. Cada dia mais a gente vai descobrindo que o desastre que foi o governo do Inominável, produto do golpe, um governo que começa com a intervenção do Rio de Janeiro, começa com os episódios que nunca foram esclarecidos e só agora está chegando perto dos mandantes do assassinato de Marielle e de seu motorista Anderson. Agora vem essa organização, esse grande aparelho de espionagem com uma tecnologia israelense sobre a localização das pessoas através de um processo de localização de celulares. Acho que é importante a gente acompanhar todo esse processo. Claro que tem que vir tudo à tona. A gente tem que fazer esse acompanhamento, respeitando o devido processo legal, o direito de defesa, para ter as provas. Ter as provas bem provadas, com toda a consistência, que a gente possa sair dessa lógica. Toda vez que o Brasil entra numa crise, se busca uma solução por cima e nunca se faz a mudança nas estruturas. Vamos ver se dessa vez a gente sai dessa rotina de mudar alguma coisa para que nada mude. O desafio do governo Lula com o agro. O Genuíno também falou um pouco sobre isso. Agradecer a presença de todos vocês, gente. Façam perguntas, superchats, participações de vocês. Angélica Della Mônica Terça Lapola. Eu concordo com o Genuíno. No caso, eu estaria concordando com genocídio, se fosse o contrário, exatamente. Regina Celi Manso, bom dia, Pedrinho. Bom dia a todos. Sem anistia, gente. Sem anistia, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá pra gente erguer cada vez mais essa audiência. Vão curtindo e vão compartilhando, que é muito necessário, meus queridos e minhas queridas. Vamos fazer bem esse trabalho aqui de distribuir essa live informativa para o máximo de pessoas que vocês estão acompanhando, meus queridos e minhas queridas. Vamos ficar por dentro de todas as informações para a gente não perder absolutamente nada. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Desafio do governo Lula com o agro. O agronegócio tem um peso nas exportações brasileiras. Nós temos que ter uma relação para se comunicar com setores não truculentos do agronegócio. Há uma tradição conservadora autoritária muito forte e há aquele medo de que foi construído com o manto da grande propriedade, que veio da Lei de Terras de 1850 e por fora a escravidão. Eu acho que isso é uma luta fundamental, uma luta estrutural, e eu reconheço que é uma necessidade. O agronegócio recebe benefícios fiscais e do Estado, na verdade, não tem uma visão de projeto nacional, porque ele produz para fora, ele produz para o mercado externo. Eu acho que nós vamos ter que fazer um contrapeso com a pequena agricultura, a agricultura familiar, os assentamentos e as cooperativas para ir diminuindo esse peso. E é aí que nós vamos entrar num debate fundamental, que é a taxação de lucros e de dividendos e de patrimônio das grandes fortunas, quando nós formos regulamentar a reforma tributária, gente.
Grande live do Genuíno, Genuíno que foi alvo até de editorial do Estadão, essa entrevista do DCM, que ele falou de boicote às empresas de judeus, repercutiu na mídia toda, foi usada como um ataque ao PT, por entidades que diziam que o PT é antissemita, mas o Genuíno está corretíssimo. Foi uma fala tirada de contexto, foi um episódio aí que realmente não mancha a história desse grande militante que é o José Genuíno.